Fala galerinha do nono ano, nessa aula de hoje nós vamos ver a respeito de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Lembrando que raízes de uma equação do segundo grau é a mesma coisa que a solução de uma equação do segundo grau. Então, raízes e solução é a mesma coisa. E o que significa a raiz e a solução? Significa encontrar valores que eu vou substituir no lugar do x, e quando eu substituo no lugar desse x, essa equação do segundo grau vai retornar um valor igual a zero. Inicialmente, eu quero começar esse conteúdo resolvendo essa equação do segundo grau para a gente encontrar, no caso aqui, a solução. Depois de encontrar a solução, nós vamos somar as duas raízes, as duas soluções, que é x1 mais x2, e vamos ver o resultado que vamos obter. Logo em seguida, vamos multiplicar essa solução, que é x1 vezes x2. E, por final, vou apresentar um modo fácil, no caso de quando um exercício estiver pedindo a soma e o produto sem ter que resolver por completo uma equação do segundo grau. Então, olha lá, pelo método que eu ensinei a vocês, a gente resolvia essa equação do segundo grau. O passo que eu sempre chamava de passo 1, o passo 1 era identificar quem era o meu elemento A, quem era o meu coeficiente B e quem era meu coeficiente C. O meu A sempre é aquele número que está acompanhado ao x ao quadrado. Não tem nada aqui no lugar do lado do x ao quadrado, então eu digo que é 1. Beleza, o meu B sempre vai ser o coeficiente que está acompanhado com a incógnita x, no caso aqui vai ser menos 6, e o meu C é o meu termo independente, que fica ali isolado, sozinho, sem nenhuma incógnita, no caso é o menos 16. Feito isso, eu vou para o passo 2. O passo 2, ele é o seguinte, o passo 2 é substituir na fórmula do discriminante, que é igual a delta, é igual a b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, e por final multiplico o c. Então, substituindo esses elementos que a gente encontrou, no caso, no passo 1, fica da seguinte maneira, ó, o meu delta é igual a b elevado ao quadrado, então vai ser menos 6, no caso, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1. 1 por quê? Porque o A ele vale 1 e o C, no caso aqui, vale menos 16, beleza? Resolvendo essa equação, vamos obter a seguinte resultado, ó, menos 6 elevado ao quadrado, isso vai dar 36. Esse sinal de menos eu vou descer, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 16, isso vai dar igual a menos 64. Então, meu delta vai ser 36, esse menos com esse outro menos vai dar mais, isso daqui vai resultar em 64. Então, meu delta vai ser igual a 100, beleza? No caso, esse daqui é o meu passo 2. Feito isso, eu vou lá resolver agora o meu passo 3. O meu passo 3, no caso, é substituir na fórmula de Bhaskara, que é igual a x, certo? Que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a, certo? Fazendo essa substituição, vai ficar da seguinte maneira, ó, x é igual a menos b. Veja bem, eu tenho um sinal do menos aqui da fórmula, mas o menos, no caso do menos b. Então, vai ficar da seguinte maneira, menos com menos b, porque o b vale menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 100. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Mas o meu a vale 1. 2 vezes 1 é igual a 2, certo? Resolvendo essa expressão, vai ficar da seguinte maneira, ó. Menos com menos vai dar igual a mais, então fica 6 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é igual a 10, tudo isso daí eu divido por 2. Agora eu faço o seguinte, ó, eu vou ter o meu x1, que vai ser a minha primeira resposta, que vai ser o seguinte, ó, 6 mais 10 dividido por 2, ó. 6 mais 10 dividido por 2. 6 mais 10 é igual a 16, dividido por 2, isso resulta igual a 8, beleza? O meu x2 ele vai ser agora, ó, 6,
o de cima eu usei o mais, o x2 eu vou usar quem? O menos, então vai ficar 6 menos 10 dividido por 2. Então, 6 menos 10 dá igual a menos 4, isso dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, no caso, dá igual a menos 2. Então, a minha solução, eu posso indicar que a minha solução dessa equação do segundo grau, ela vai ser o seguinte, ó, ela vai ser menos 2 e 8. Beleza? A ordem que eu coloco aqui não importa, mas sempre eu vou colocar do menor para o maior. Menos 2 sobre 8. E aí o tema da aula ele fala, olha, a soma e o produto. A soma é a própria soma. No caso, o produto ele também é interpretado como a multiplicação. Então, o que é a soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau? Veja bem, eu vou pegar o meu x1 e vou somar o meu x2. Isso é a soma. O meu x1 é igual a 8, o meu x2, no caso, é menos 2. Então, vai ficar mais, no caso, menos 2, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 8, esse mais com esse menos vai dar, no caso, menos. 8 menos 2 dá igual a 6. E o que é o produto? É multiplicar x1 que multiplica o meu x2. O meu x1, no caso aqui, é igual a 8, certo? Que vai multiplicar o meu x2, que é igual a menos 2. Então, 8 vezes menos 2, isso resulta em menos 16. Esse daqui é o método, no caso de somar e multiplicar essas raízes. Mas veja bem, tem um método que é muito mais simples e não precisa, no caso, chegar, né, a aplicar a fórmula resolutiva no caso de Bhaskara. Eu posso dizer o seguinte, que a soma, olha só, eu posso dizer que a soma, certo, de uma equação do segundo grau, ela vai ser dada por menos b, no caso, dividido por a. A soma ela é feita de jeito, ó, menos b dividido por a. E o produto, no caso aqui, ó, o produto ele vai ser c dividido, no caso, por a. Vamos comprovar que, ó, fazendo sem aplicar a fórmula de Bhaskara, utilizando esse método, vai dar as mesmas respostas, beleza? Então, veja bem, ó, eu vou reescrever essa equação para a gente visualizar. Olha só essa equação que está bem ali escrita acima, que é a minha letra A. Ó. Ela é x, no caso, elevado ao quadrado, menos 6x, que é igual a menos 16 igual a zero. E aí nós vamos ver qual é a soma e o produto dela. Então, ele falou que a soma é menos b dividido por a. Menos b dividido por a. Então, veja bem, o meu b, no caso, ele é igual a menos 6. Então, vai ficar assim, ó, menos, que é o menos da fórmula. O meu b, ele é menos 6 dividido por quanto? Por a. O meu a vale quanto? Ele vale 1. Então, fazendo assim, ó, menos com menos vai dar igual a mais, então fica mais 6 dividido por 1, e isso acaba em quanto? Em 6 positivo. Agora, veja bem, aplicando o método, eu encontrei o mesmo resultado sem ter que fazer toda aquela conta. Se eu fosse agora fazer o produto, será que daria 16? Vamos verificar? Então, ele diz que o produto é C dividido por A. Então, o meu C é igual a 16, certo? O meu A é igual a 1. Então, menos 16 dividido para 1 continua dando quanto? Menos 16. Então, toda vez que houver uma pergunta, né, sobre qual é a soma e o produto de duas raízes, né, de uma equação do segundo grau, vamos aplicar esse método, beleza? Então, veja bem, nesses exercícios aqui eu vou encontrar, no caso, a soma e o produto sem resolver por fórmula de Bhaskara. Então, o comando da questão ele fala, todas as equações seguintes têm raízes reais diferentes. Sem resolvê-las, calcule a soma e o produto dessas raízes. Ou seja, o que são raízes reais diferentes? É quanto o meu delta é maior do que zero. Então, resolvendo pelo método que eu ensinei anteriormente, a soma ela vai ser menos b sobre a e o produto vai ser c sobre a. Então, para esse item A, eu vou identificar quem é o meu A nessa minha equação. O meu A
vai ser igual a 1, o meu B ele vai ser igual a menos 1, e o meu C ele vai ser igual a menos 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, S de soma, no caso. É como se eu somasse, no caso, as minhas raízes. É como se fosse x1 mais x2. Então, ele fala que se eu somar x1 mais x2, sem ser por fórmula de Bhaskara, é a mesma coisa de fazer, no caso, B sobre A. Então, veja bem, o meu B, ele vale menos 1, mas tem esse menos da fórmula. Então, vai ficar menos, certo? Com menos 1, que é o B, dividido por quem? Dividido por A. O A vale quanto? O A vale 1. Então, menos com menos vai resultar igual a 1. 1 dividido por 1 resulta igual no meu próprio 1. Beleza? Então, o produto seria quem? x1 que multiplica x2, mas só que ele fala que meu produto é C dividido por A. Então, C vale igual a menos 20, certo? E o meu A vale igual a 1. Então, menos 20 dividido por 1 resulta no 20, beleza? Então, essas aqui são a soma e o produto de uma equação do segundo grau. Resolvendo, no caso, agora a questão B. A questão B eu tenho que identificar quem é o meu A. O meu A, no caso, é o 16, certo? O meu B é igual a 8 e o meu C é igual a 1. Então, olha só, a soma sempre ela vai ser quem? Menos B sobre A. Então, olha só, esse menos da fórmula, o meu B ele é 8 positivo, então é só repetir. O meu A, no caso aqui, vale 16, certo? Eu posso aqui, ó, como eles são múltiplos, o 8 e o 16, eu posso dividir em cima e embaixo, no caso aqui, por 8. 8 dividido por 8 vai dar igual a 1. 16 dividido por 8 vai ser igual a 2. Então, a minha soma é menos 1 sobre 2. O meu produto, ele vai ser quem? Ele vai ser C dividido por A. Então, C dividido por A, eu olho lá, o meu C é igual a 1 e meu A é igual a 16. Então, o meu produto é essa resposta e a minha soma é essa outra resposta, beleza? Resolvendo a questão C. A C, o meu A vai ser igual, no caso aqui, ó, 6, certo? O meu B, ele vai ser igual a menos 4, certo? E o meu C vai ser igual a menos 3, certo? Então, a minha soma vai ser igual a menos B dividido por A. Então, tem o menos da fórmula, eu vou repetir. No caso, o meu B ele é negativo, então eu vou colocar entre parênteses para fazer o jogo de sinal, dividido por A. O meu A vale quanto? Vale 6. Então, veja bem, ó, menos com menos dá igual a mais, então eu vou colocar apenas o 4 dividido por quanto? Por 6. Veja bem, os dois são pares, então eu posso dividir os dois números por 2. 4 dividido por 2 dá igual a 2, 6 dividido por 2 dá igual a 3. Então, essa resposta, no caso, é a minha soma. E o meu produto? O meu produto vai ser igual, no caso, a C dividido por A. O meu C é igual a menos 3 e meu A, no caso aqui, vai ser igual a 6. Veja bem, eles são múltiplos, então eu posso dividir em cima e embaixo, no caso, por 3. 3 dividido por 3 dá igual a 1, 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, esse é o produto das minhas equações do segundo grau. Beleza? Falta resolver agora a questão D. Vou pegar minha super mega borracha e apagar aqui, no caso, essa A. Beleza? Para a gente resolver a D bem aqui, ó. Então, resolvendo a questão a D, ela vai ficar da seguinte maneira, ó. A D, ela vai ser assim, ó. O meu A, meu coeficiente A é igual a 10. O meu coeficiente B, no caso, é igual a 3. E meu coeficiente C é igual a menos 4, beleza? Então, a minha soma ela vai ser menos B sobre A. Então, o meu B ele vale 3, então, no caso, o menos da fórmula eu vou repetir, e meu A vale 10. Tem como simplificar essa fração? Não tem como simplificar, então eu vou deixar ela justamente dessa forma. Então, a soma, no caso de x1 mais x2, dá 3 décimos. O produto, no caso, ele vai ser C sobre A, certo? Então, o meu C,
ele vale menos 4 e o meu A ele vale 10. Veja bem, ambos são números pares, então eu consigo fazer a simplificação. Vou dividir aqui, ó, o meu 4 por 2, que vai resultar em 2. O meu 10 eu posso dividir por 2, que vai resultar em 5. Então, o meu produto é essa resposta e a minha soma é essa outra resposta. Essa outra parte aqui, às vezes você se perguntar, mas para que somar e multiplicar as raízes de uma equação do segundo grau? Muitas das vezes os problemas, principalmente no PAS e no Enem, eles dão, no caso, um gráfico ou então uma tabela que tem, no caso, as soluções de uma equação do segundo grau, e ele dá as soluções para você poder escrever uma equação do segundo grau. Então, a gente anteriormente tinha encontrado, no caso, as raízes, né, da equação, a solução de uma equação do segundo grau. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos agora escrever, no caso, uma equação do segundo grau, quando conhecemos, no caso, as raízes. E logo do início eu já vou adiantando. Uma equação do segundo grau, quando conhecemos as raízes, ela é escrita da seguinte maneira, ó, x elevado ao quadrado menos sx, beleza? Mais p igual a zero. Lembrando, no caso, que esse S bem daqui, ele vai ser o S de soma das raízes, e esse meu P, ele vai ser, no caso, o produto, beleza? Então, toda a equação do segundo grau, quando conhecemos as raízes, podemos escrever dessa forma bem aí. O S é de soma e o produto, e o P, no caso, é de produto. Apagando essa parte, trazendo, por exemplo, essa questão A, na questão A, ele pede para a gente escrever, no caso, uma equação do segundo grau, quando a solução, as raízes, é 7 e 12. Quanto é 7 e 12? Então, veja bem, a minha soma ela vai ser igual ao quê? 7 mais 12. 7 mais 12, isso daí vai ser igual a 19. E o produto vai ser a multiplicação de 7 vezes 12. 7 vezes 12, isso resulta em 84. Agora, basta eu escrever seguindo esse procedimento. Então, ela vai ser o seguinte, ó, vai ser x elevado ao quadrado menos, certo? Menos quem? Menos s. Menos a soma. A soma vale quanto? A soma vale 19, beleza? 19 o quê? X mais o meu produto. O meu produto vale quanto? O meu produto vale 84, agora eu só igualo a zero. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi uma equação do segundo grau, fazendo o processo inverso. Se eu fosse resolver essa equação por Bhaskara, eu ia ver que o meu 7 poderia ser o meu x1 e o meu 12 seria quem? O meu x2, beleza? Agora veja bem, escrever aqui, ó, essa equação aqui, essa item B aqui, ó. Ele fala que a solução é 4 sobre 7, beleza? x1, por exemplo, e menos 3. Então, eu vou fazer a soma, ó. A soma vai ser quem? 4 sobre 7, aí no caso vai ser mais, no caso menos 3. E aí eu vou fazer esse jogo de sinal para poder simplificar esse resultado. Então, vai ficar assim, ó, 4 sobre 7, esse mais com esse menos vai dar menos, e, no caso, eu repito 3. Agora, tem um seguinte procedimento que a gente pode realizar para somar, no caso, uma fração e um número inteiro. Então, olha só, eu posso fazer o seguinte, ó, 4 sobre 7 menos 3, o procedimento vai ser esse, ó. Eu vou colocar uma barra aqui, certo? O 3 não tem nada, ele tem 1. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 7 vezes 1 é igual a 7, 4 vezes 1 é igual a 4, esse sinal de menos eu vou repetir, 7 vezes 3, no caso, é igual a 21, beleza? Agora, veja bem, 4 menos 21 dá igual a menos 17, beleza? Agora, olha só, o 7 eu vou apenas repetir. Então, a minha soma vai ser quem? Vai ser menos 17 sobre 7.
Agora, o meu produto vai ser quem? Vai ser 4 sobre 7, que multiplica quem? Que multiplica o menos 3, beleza? Não tem menos 3, eu vou colocar o 1. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, 4 vezes menos 3, isso dá igual a menos 12. 7 vezes 1 dá igual a 7. Então, seguindo o procedimento aqui, eu vou substituir esses valores que eu acabei de encontrar nessa fórmula que está aqui em cima. Então, essa fórmula ela fala o seguinte, ó, que é x elevado ao quadrado menos, no caso, s x mais p, beleza? Então, essa fórmula eu simplesmente reescrevi ela, beleza? Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado menos, mas o meu s ele vale quanto? Menos 17 sobre 7. Então, menos, vou colocar entre parênteses, 17 sobre 7, que multiplica quem? O x. Mais, certo? O produto. O produto vale quanto? Menos 12 sobre 7. Beleza? Agora eu vou só simplesmente fazer a simplificação dos jogos de sinais. Então, vai ficar, ó, x elevado ao quadrado menos com menos vai dar mais, 17 sobre 7x. Mais com menos vai resultar em menos, menos 12 sobre 7. Isso daqui, no caso, igual a zero. Então, eu reescrevi minha equação do segundo grau, fazendo o processo inverso. Beleza, galerinha? Fazer mais um para dar uma fixada. Fazendo um último exercício aqui para a gente finalizar a aula, ele fala o seguinte, ó, na minha letra C. A minha letra C, ele fala o seguinte, ó, que a minha resposta, o meu x1 é igual a 10 e o meu x2 é igual a menos 3. Então, eu vou fazer, no caso aqui, a soma. Vou somar essas duas raízes. Menos 10 mais menos 3. Certo? Fazendo o jogo de sinal, isso vai resultar em menos 10 mais com menos dá menos, menos 3. Beleza? Então, a minha soma, meu S de soma, vai ser igual a menos 10 com menos 13, e isso vai resultar, com menos 3, falei a resposta, né? Dá menos 3. O meu produto, ele vai ser o seguinte, ó, vai ser menos 10, certo? Que multiplica, no caso, menos 3. Então, menos com menos, isso vai dar igual a mais, 10 vezes 3 vai ser igual a 30 positivo. Então, a equação do segundo grau, ela vai ser do tipo menos sx mais p igual a zero. Agora eu faço essa substituição. Vai ser x elevado ao quadrado. Esse menos é da fórmula. O meu s vale quanto? O meu s ele vale 13. Então, eu vou colocar ele entre parênteses para não confundir com menos da fórmula. Menos x. Mais quem? Mais p. O meu p vale quanto? Vale 30. E isso daí é igual a zero. Então, vai ficar x elevado ao quadrado menos com menos vai dar mais 13x, mais 30 igual a zero. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente encerra por aqui e até a próxima. Valeu, galera. Fui!